Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês para estar conosco nesse devocional e momento de oração, amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o livro de Esther. Estou colocando aqui a musiquinha. Estamos falando sobre o livro de Esther. Hoje nós vamos falar da Esther propriamente dita, a entrada de Esther, a Esther iniciando a missão e o propósito onde Deus designou para ela. E Esther agora ela vai desempenhar um papel de uma missão, de um propósito de Deus. Foi muito importante nós termos estudado o livro de Neemias para que você tenha como um parâmetro que toda missão em Deus, elas se comportam da mesma maneira. E no livro de Neemias nós aprendemos que a missão que Neemias fosse cumprir, ele daria até a vida por ela. E Esther, ela entra agora numa missão que ela daria até a sua vida em propósito dessa missão. Então vocês vão ver que as missões, os propósitos de vida têm a ver com um chamado do mundo espiritual, um chamado de Deus. Amém? Deixa eu cumprimentar vocês, já voltar tudo. Olá, Verônica, Darly, bom dia. Erivelton, Bárbara, Márcia, Edene, Amore, que tá lá em cima, no quentinho, e eu aqui na cozinha, no frio. Bruna, Vilma, bom dia. Andresa, Suelen, Edna, Ludmila, Rafaela, Lucas e Lucas. Amém? Sejam bem-vindas. Vamos todos nos preparando, abrindo a palavra de Deus para o livro de Esther. E nós vamos encontrar aqui uma missão de vida, uma missão de resgate. O livro de Esther, ele não é só uma história de um casamento, de uma área afetiva se rompendo, mudando com uma trajetória de vida, mas também é um livro político, ele é um livro estratégico e ele é um livro libertador. Então a gente não pode olhar o livro de Esther só para um ganho afetivo na área afetiva, amém? Glória a Deus, aleluia. Olá, Lucas, Jéssica Diniz, seja bem-vinda, amém? Então vamos lá, são 2h da manhã aqui no meu celular em ponto e nós vamos abrir o livro de Esther, dando início agora ao capítulo 2, amém? Nós iniciamos a mensagem ontem falando do propósito do livro, da geografia do livro, do plano do livro, o que essa carta escrita dada ao nome, quem escreveu esse livro não foi Esther, mas essa carta escrita, esse relato escrito, o que ele nos traz de aprendizado. É isso que é importante para nós aqui nesse devocional. No capítulo 1, conta a história de um rei que, como nós falamos ontem, que ele quer demonstrar todas as riquezas que ele possui, todas as conquistas que ele tem. Após ter conquistado as 127 províncias, ele ganha o título Assuero, que é de conquistador, da nobreza, do poderio, da inteligência, da força, da garra que esse homem tem. Também, nesse mesmo capítulo, acontece algo que não poderia ter acontecido, que é uma recusa da rainha Vasti de estar ao lado do rei no momento onde ela ia ser apresentada, mostrada, ele ia se sentir honrado do lado dela. E ali ela se recusa, desobedece um princípio do rei, não do rei, do reinado, um princípio babilônico, ela desobedece isso e isso lhe traz muitas consequências. Nós falamos falamos de comportamento, que os nossos comportamentos, eles trazem resultados. Os nossos comportamentos podem trazer resultados positivos ou resultados negativos. Nós estamos em total controle
sobre os nossos resultados. Nós temos total controle sobre os nossos resultados. Essa história falou, pastor, eu perdi o controle dos resultados da minha vida. Olha, tem coisas que são improváveis, mas todos os resultados nós temos o controle, depende do nosso comportamento. Ela toma um comportamento que vai gerar para ela grandes consequências. Algo estava acontecendo. Não era só vaidade, não era só um rancor, algo estava acontecendo para que ela tomasse tal atitude. Nós não sabemos, mas esse comportamento desnecessário nesse momento gerou uma grande consequência nela, no reinado e em toda a província. Então nós aprendemos que o nosso comportamento, ele gera o quê? Grandes resultados. Amém? Então vamos lá. Esse comportamento de Vasti fez que ela perdesse a posição, perdesse de estar do lado do rei, perdesse até então esse casamento. Então vamos lá, algo que eu acho interessante eu trazer aqui para vocês, porque isso vai ser interessante a gente associar com Esther, porque a Bíblia aqui no livro de Esther vai falar tanto sobre comportamento. Porque Deus ele preza tanto sobre o comportamento. Deixa eu falar algo para vocês. A base da conclusão de uma missão, de um projeto e de uma trajetória é de total dependência do nosso comportamento. Quem estudou Neemias comigo viu que o comportamento de Neemias fez ele chegar até o final do teu propósito e da sua missão. O comportamento, o nosso comportamento, ele é a jornada segura da nossa trajetória. Por quê? Algo poderia estar acontecendo, a gente falando de casamento, relação afetiva, algo poderia estar acontecendo para que Vasti tomasse aquela atitude? Poderia ser algo gravíssimo, poderia ser algo que tira a nossa paciência, poderia ser algo que tira o nosso equilíbrio, pode ser algo que fere a nossa moral, algo que a gente está segurando e esperando o revide. Tem coisas que acontecem na vida que a gente às vezes desequilibra. Mas deixa eu falar algo para você. Até em casos que machuca muito o nosso coração, nós temos o controle e o domínio do nosso comportamento. Desde que nós entendamos duas coisas. Escreva aí a primeira coisa. Um problema interpessoal, um problema afetivo, um problema entre pessoas não pode interferir na sua identidade. Olá, Fabi, como que você tá? Um problema interpessoal e afetivo não pode interferir na sua identidade. A nossa identidade ela é singular, particular e de domínio próprio. O que o outro faz não diz respeito de quem nós somos. O que o outro faz diz respeito quem ele é e não quem você é. Então você não precisa se desequilibrar. Então, dois princípios a gente tem que ter muito forte no nosso coração, para que não perca controle, não perca domínio, não desequilibre, não dê barraco, não perca a sua postura e sua elegância. Primeira coisa, o problema que está sendo gerado não tem nada a ver com a sua identidade. Você não tem nada a ver com aquilo. Isso a gente tem que trazer uma separação. Por mais que doa, por mais que machuca, isso reflete a outra pessoa. Uma das maiores brigas, às vezes, dentro do casamento é o ciúmes, é a disputa, às vezes é algo que realmente machucou, não gostou. Então, o comportamento do outro não tem nada a ver com a sua identidade. Machuca, dói, fere, desmoraliza, humilha, acontece tudo isso. Mas isso traz mais consequência para aquele que causou do que aquele que é vítima da situação. Nós precisamos ter a plena consciência de quem nós somos diante do problema. É isso que vai manter o nosso equilíbrio
Isso que vai manter a nossa conduta, isso que vai manter o nosso comportamento. Eu vou trazer aqui para vocês, porque eu tô vendo muitas pessoas estão entrando ainda, um exemplo que eu tive que faz muito sentido com essa história. Você já prestou atenção que a maioria dos desequilíbrios comportamentais diz respeito do que a outra pessoa pratica do que nós mesmos praticamos? Uma vez, uma das moças que já trabalhou comigo, ela falou, eu falei assim, eu quero um dia conversar com sua mãe, quero conhecer sua mãe. Ela falou, pastora, minha mãe é barraqueira demais, você não vai dar conta da minha mãe é terrível, você não vai dar conta da minha mãe. Eu falei, não, eu quero um dia orar com ela, quero conversar com ela, gosto muito de você, gosto muito de sua mãe, quero um dia... Não, pastor, minha mãe é bafão demais, minha mãe é bafão demais. Eu falei, o que é bafão demais? Ela falou assim, me explica isso daí. Aí ela falou o seguinte, falou assim, pastora, minha mãe, quando ela arruma uma briga com meu pai, ela faz uma confusão dentro de casa, ela quebra tudo dentro de casa, ela vai na rua, sai gritando, ela briga com os vizinhos, ela briga com não sei o que, expulsa meu pai de casa, faz aquele barraco na rua para todos os vizinhos ver. E eu falei, mas por que ela tem esse comportamento? Porque meu pai bebe, porque meu pai fuma, porque às vezes meu pai não traz o dinheiro para casa, então ela fica revoltada e ela dá todo esse escândalo. Então minha mãe não é uma boa pessoa para você ir lá cumprimentá-la, né? Então ela foi explicar da personalidade que a mãe dela adquiriu, mas que não é dela. E eu falei assim, mas a sua mãe, ela tem todo esse comportamento porque o outro está fazendo uma coisa errada? Ela tira todo o equilíbrio da sua identidade. Porque o Ciro riu porque ele lembrou que ele tira todo o equilíbrio da identidade dela porque o outro está fazendo. Quem fuma é o outro, quem bebe é o outro, quem joga o dinheiro fora é o outro. Por que ela tem que se desequilibrar? O título de desequilibrada, de desmoralizada, de louca, estressada é dela. Por quê? Porque ela que adotou um comportamento que não pertencia a ela. O comportamento é dele. O problema é dele. Quem faz é ele. Então, essas clarezas nós precisamos adotar para que às vezes a gente fala assim, essa pessoa aí é sangue de barata, ou essa pessoa aí é idiota, sei lá, a gente começa a taxar tanto conceito para pessoas que têm um comportamento ético e moral seguro. Por quê? Porque o que o outro faz não diz respeito a você. Então, às vezes, você pode estar aí dando uma de Vasti, fazendo o maior barraco por uma coisa que não diz ao seu respeito. Diz respeito às suas escolhas, à escolha do seu marido? Pode ser, pode dizer respeito às suas escolhas, mas ainda, mesmo assim, não diz respeito a você. Então não dê uma de doida por uma coisa que não é você que faz. Mantenha sua decência, mantenha sua prudência e essas outras coisas, esse grande problema pode ser resolvido de uma outra maneira. Existem outras maneiras de resolver e você toma a decisão equilibrada, ponderada, sem sair gritando no meio da rua. Amém? Então, Vasti, ela o quê? Perde o seu posto por um mau comportamento. Mas agora, uma mulher ela vai ser levantada. A história de uma mulher vai ser agora mudada. O projeto de vida de uma mulher agora vai ser alterado. O projeto de uma sociedade do povo vai ser agora mudado através de uma mulher. Enquanto eu vejo Satanás levantando um homem para matar o povo judeu, eu vejo Deus levantando uma mulher para salvar o povo judeu. Enquanto Satanás está levantando probabilidades de morte, eu estou vendo agora Deus levantando uma mulher improvável que vai trazer vida
para um povo. Eu vejo agora o diabo sondando o coração daquele que é cheio da vaidade, de orgulho e de ira, para levantá-lo como o seu vaso, como a sua materialização ali no meio daquele povo judeu. Mas ao mesmo tempo eu vejo Deus sondando um coração justo, fiel, temente, na tipologia da igreja verdadeira. Enquanto eu vejo Satanás levantando o seu trono através de um homem chamado Ramã, eu vejo Deus levantando a igreja fiel através de uma mulher chamada Esther. Esther é a tipologia da igreja fiel. Ramã é a tipologia do império satânico. E o rei Assuero, intitulado Assuero, é aquele que chegará diante de Deus e fará a sua petição. A gente pode lembrar também da história de Jó, aonde Satanás chegou ao rei e fez uma petição, mas também nós temos a igreja fiel chegando diante de Deus, que também vai fazer a sua petição. E sabe que eu aprendo com isso? A petição da igreja fiel sempre vence. A petição da igreja justa e fiel sempre está presente. A presença da igreja fiel é a presença de um decreto verdadeiro e um decreto ganho diante do Senhor. Agora eu vejo Satanás se levantando e a igreja fiel se levantando diante de uma petição. E a gente aprende agora com essa história. Satanás, ele tem um limite. Satanás, ele tem que ainda pedir. Satanás, ele ainda tem governo. A igreja fiel, ela ganha qualquer petição vinda pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Passando esses acontecimentos e já apaziguando o furor do rei Assuero, ele, lembrando-se de Vasti, do que ela fizera e do que tinha decretado a respeito dela, então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens e formosas. Nomeie o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens e formosas na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a responsabilidade de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que recebam o tratamento de beleza. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso agradou ao rei, e assim ele o fez. Ali foi agora gerado um concurso. Todas as moças belas, as moças a quem o chefe dos eunucos visse graça diante delas, eram levados agora para um outro palácio. E nesse palácio elas eram tratadas, banhadas, cuidadas para ser apresentadas agora diante do rei. E ali ele veria qual daquelas ele mais iria amar para que se tornasse a rainha no lugar de Vasti. Havia então um homem judeu, benjamita, na cidadela de Suzã, cujo nome era Mardoqueu ou Mordecai. Qualquer um dos nomes está correto, Mardoqueu ou Mordecai, que vem de Mardoque. Filho de Jair, filho de Semir, filho de Quis, que fora levado de Jerusalém entre os que seguiam cativos com Jeconias, rei de Judá, por ordem de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa em hebraico, Esther, que é Esther, filha de seu tio, por não tinha pai e nem mãe. Era uma moça muito atraente e formosa quando seu pai e sua mãe morreram. Mardoqueu
o tomou por tutor ou por filha. Então, olha que interessante. Existe agora um projeto celeste. Existe um projeto espiritual, um projeto onde Satanás agora vai tocar naquele para entregar uma petição de morte. Mas existe um projeto do outro lado, aonde um coração vai ser sondado para que entregue uma petição de vida. Todos aqueles que recebem uma missão, recebem um propósito, precisa ter o coração da igreja fiel. Então, olha que interessante. Radassa, Esther, em babilônico, em persa, ela vai receber agora uma missão. E essa missão, ela daria a sua vida por essa missão. A missão que até então ela ainda não entendia, mas o coração dela e o comportamento dela era digno de receber tal missão em tal altura. O comportamento dela e o coração dela já estava escrito que ela poderia receber uma missão de uma igreja fiel. Neemias recebeu essa mesma missão, uma missão que ele daria até sua vida em resgate do povo judeu e reconstrução dos muros de Jerusalém. Esther recebe agora também a mesma missão, aonde ela colocaria a vida dela em risco em resgate ao povo judeu. O que eu venho trazer isso para a nossa história de vida hoje e para a nossa missão. O que nós daríamos a nossa vida para resgate de quê? Aí está a nossa missão, o nosso propósito, o que arde o nosso coração, que nos faz nos curvar, jejuar, chorar e entregar até a nossa vida para dizer: resgata esse povo, porque o meu coração pertence a eles. Aí está o propósito. Radassa, ela poderia ter qualquer sentimento destrutivo dentro dela. Pais estavam falecidos, a Bíblia Sagrada vai falar isso até mais na frente, que ela era criada por um primo, o primo dela o tomou como tutor, por filha dela. Quantas coisas poderiam estar gerando no coração dela, vivendo numa região aonde eles eram escravos, aonde era um povo onde não pertencia à cultura deles, aonde a cultura deles era oprimida, aonde a cultura deles eram rebaixadas, aonde o estrangeiro ele era visto de uma maneira menosprezável. Então ela poderia ter todos os sentimentos de rejeição no coração dela. Ela poderia ter rejeição? Poderia ter rejeição. Ela poderia ter baixa autoestima? Poderia ter baixa autoestima. Mas sabe o que eu aprendo com Esther? Sabe o que eu aprendo com todos que recebem uma missão e um propósito de vida? Não são as circunstâncias que você vive, não é o lugar que você está, não é a situação paterna e materna que vai fazer mudar o teu comportamento. O teu comportamento de honra é uma decisão. Esther não mudou a graça que estava sobre ela pela falta dos pais. Esther não mudou a graça dela por ela estar cativa. Esther não mudou a graça que estava sobre ela por ela estar num ambiente onde não é dos seus. A Esther, ela não mudou a graça que estava sobre ela porque ela não via uma perspectiva de vida. Mas a graça que estava sobre ela é pela graça do poder de Deus. Ela sabia quem era Deus, ela sabia o que ela pertencia diante de Deus e ela sabia que dentro dela haveria uma igreja fiel. Se dentro de você existe uma igreja fiel, se dentro de você habita um reino fiel,
Se dentro de você as muralhas de Jerusalém estão fiéis e as portas não estão fendidas, existe um projeto, existe um propósito, existe uma missão a ser entregue, existe um novo rumo de vida, por mais que as coisas pareçam estar improváveis. Se a sua vida é de improbabilidade diante dos seus olhos, a tua vida é de total probabilidade diante de Deus. Se os seus olhos físicos veem probabilidades, o teu coração espiritual vai começar a ver agora um monte de probabilidades. Se o teu reino externo está destruído e o teu reino interno está construído, você vai agora viver um caminho de improbabilidades. Não importa para onde você vai ser levada, Deus está levando. Não importa o número da concorrência, é Deus que te exalta. Não importa para quem você vai ser entregue, desde que seja com uma coroa. Não importa o motivo dessa coroa, nem que você entregue a sua vida, você vai alcançar o êxito até o final. Se o reino de probabilidade, que é o reino espiritual dentro de você, tiver construído ou reconstruído, o mundo das improbabilidades começam agora a destronar, porque agora você pertence ao reino daquele que tudo pode, tudo faz, o reino daqueles que vivem as condições impossíveis. Aonde ela estava poderia disparar vários comportamentos, mas o reino que habitava sobre ela disparava somente um comportamento de um reino, de uma igreja fiel. E vamos lá. Versículo 8. Divulgando-se, pois, o mandato do rei e sua lei, ajuntaram muitas moças na cidadela de Susã, sobre a responsabilidade de Hegai. Esther também foi levada à casa do rei e entregue aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então, olha aqui, eu vejo agora sendo trazido para mim um grande princípio social e um grande princípio cultural. Qual que é? Muitas mulheres da cidadela de Susã estavam lá. Qual que é o princípio cultural? Qual que é o princípio social que a gente ouve muito? Tem muita mulher e pouco homem, tem muita mulher. Mas olha, se tem um reino de Deus dentro de você, se o Deus de probabilidade está destronando esses muros de improbabilidades, existe um monte de mulher desinteressante. Existe aí, está cheio de mulher só para fazer número, porque se Deus opera sobre você e o teu comportamento está mediante uma igreja fiel, vai ter mudança, vai ter vitória, vai ter trajeto, vai ter o que? Curvas, mudanças de rotas aonde você jamais pensou. Esther chega àquela casa e quando ela chega àquela casa, ela toma os olhos de todos os eunucos para ela. Sabe que eu aprendo com isso? Quando o reino de Deus, ele está grande dentro de nós, ele habita no nosso coração, tudo que é concorrência fica desinteressante. Os olhos do Senhor vai sobre você. Mantenha a graça, mantenha a elegância, mantenha a postura. E como que a gente mantém tudo isso num momento de grande conflito e de situação de grande desconforto? Mantenha pela fé e pela graça de tudo que você é diante do Senhor. O que Esther tinha ali dentro do reinado? Nada. O que Esther tinha ali de sobrenome dentro do reinado? Nenhum. Ela teve que esconder a sua origem. O que Esther tinha ali de atributo para o quê? Para que alavancasse ela na decisão de ser escolhida? O que ela tinha? Ela não tinha nada. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Quando Deus quer fazer, Ele minimiza as nossas possibilidades. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele minimiza
totalmente as nossas possibilidades. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha sobrenome, ela não era do Império Persa, ela estava tudo contra ela, mas Deus estava tudo em favor a ela. Sabe, às vezes aquele pensamento que vem diante de nós, fala assim: pastora, eu diante de um casamento, tá tudo contra mim, de eu ter um bom casamento, está tudo contra mim, de eu ter um futuro melhor, está tudo contra mim para eu encontrar um moço bom, tudo está contra mim. Se você está com esse pensamento, você viveu parte da história de Esther. Tudo aparentemente pode estar contra você, porque as suas forças não estão na sua habilidade nem aquilo que você tem. A tua força está na graça que Deus coloca sobre você. Sabe uma coisa que eu vou frisar mais uma vez aqui para todos nós nesse devocional? Observa, assiste o teu comportamento, olhe ele dia após dia e se questione: o que mais eu posso mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer mais para mudar? Assiste isso, preserva isso dentro de você, que grandes feitos o Senhor fará. Então vamos lá. A moça pareceu formosa aos teus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que ele está falando, o chefe dos eunucos, perante que ele se apressou em aplicar o tratamento de beleza e dar dieta especial, como também em lhe improver assistência de 7 moças de respeito da casa do rei, e a faz passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. O que fez Esther alcançar, o que fez a mulher Esther alcançar o tamanha graça e conquista assim que ela chegou, o comportamento dela. Haveria ali mulher histérica, preocupada, desesperada? Muitas. Existe ali mulheres até buscando suborno, né, para conseguir chegar mais atraente diante do rei? Poderia. Quantos desequilibradas poderiam estar ali? Quantas pessoas tentando mostrar o que tem, sendo que quem escolhe é Deus e Ele não vê o que você tem, porque tudo Ele tem. Ele está procurando a graça, a igreja verdadeira, a igreja da missão, a igreja fiel. Esther, ela alcançou tudo somente pela graça que ela exalava. Então vamos lá. Ela recebe agora um grande tratamento de beleza. É normal esse tratamento de beleza aqui? Um dia, quando a gente estudar a cultura babilônica e a cultura judaica, vocês vão ver junto de mim que não é normal total embelezamento como esse. Ela foi privilegiada. Ela foi privilegiada, mas também significa que ela não estava muito bem cuidada. Não significa que ela estava muito bem adornada. Ela precisa de um grande tratamento. Aqui eu aprendo também, conhecendo as duas culturas, babilônica e a judaica, que ela havia em favor dela uma beleza e uma graça, mas não tanto cuidado assim. Então vamos lá. Então, porém, não revelou o seu povo e nem a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não fizesse. Por que que Mardoqueu, é bom até eu estar mencionando historicamente isso, por que que Mardoqueu ou Mordecai não pediu para que ela não divulgasse a linhagem dela? Porque havia um certo preconceito, que deveriam casar todos da mesma linhagem, de ambas a parte. Judeu casaria, só pode casar com judeu. Mulher judia só pode ser entregue para homem judeu, onde pertence o mesmo Deus, o mesmo povo. E da outra parte, da mesma forma, ele deveria encontrar uma mulher persa, no entanto que o nome dela foi alterado para Esther, que é um nome persa. Então, isso poderia gerar um conflito ali dentro, que ele estava tão preocupado que ele passava dia após dia diante da porta do rei, perguntando se estava tudo bem. Por quê?
porque também havia uma cultura babilônica de abusar e de explorar estrangeiros, ainda mais estrangeiros cativos. Então, Esther não revelou seu nome. Versículo 11. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres para informar de como estava Esther e do que lhe acontecia. Antes de comparecer perante o rei Assuero, cada moça se submetia a um tratamento de beleza, conforme prescrito para as mulheres, por 12 meses, olha só, um ano, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e cosméticos. E quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Se o rei experimentasse alguma das mulheres, se também isso não é comprovado que ele experimentava, se isso acontecesse, essa mulher ela teria que ser levada para a casa das mulheres e ali elas ficavam em confinamento, porque elas perderam a virgindade, toda aquela coisa. Então elas tinham esse medo também. Então elas poderiam levar consigo tudo quanto é joia da casa das mulheres, porque uma vez que elas fossem negadas, provavelmente elas poderiam estar levando alguns atributos em ouro, joias, pertences, que isso poderiam ajudá-las futuramente, às vezes até levantar a autoestima delas, por elas estar levando o grande aparato da casa real. Então vamos lá. Esses grandes aparatos da casa real, ao olhares das mulheres, eram vistos de duas formas. Uma para chamar a atenção do rei, e a segunda é para caso elas forem negadas, elas pudessem levar isso com elas e servir para alguma coisa futuramente. Então vamos lá, versículo 14. À tarde ela entrava pela manhã, voltava à segunda casa das mulheres, sobre o cuidado de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se esse a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail ou Abigail, tio de Mordecai, que tomara por filha de comparecer à casa do rei, ela não pediu coisa alguma, senão o que lhe sugeriu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançava graça aos olhos de todos os quanto viam. Então, olha que interessante. Nesse momento, Esther ela não pede nada. Ela não pede nenhum atributo, enquanto outras mulheres estavam tentando se assegurar de um pouco do ouro, caso fosse negado. No momento que Esther fosse apresentada, ela poderia escolher tudo o que ela quisesse. E ela o quê? Se despoja de tudo. Ela entrega tudo e ela fala que não precisa de nada. Segundo teólogos, a Bíblia diz que Esther ela se apresenta sem pertences, sem joias reais, e ela se apresenta sem nada. E a Bíblia Sagrada aqui, também no mesmo versículo, diz que ela alcançou graça a todos os que viam. Sabe que eu aprendo com isso? Vamos lá. Aqui tem por trás um grande aprendizado. A confiança dessa mulher. Ela sabia do projeto e da missão que ela estava desenvolvendo. Essa mulher, ela sabia quem ela era, a autoconfiança que ela tinha, a autoridade que ela tinha diante dela mesma. Então, quando ela despojou de todos os pertences, o que ela estava dizendo isso como mensagem? Eu não preciso de nada para que diga quem eu sou. Eu sou o que sou pelo que eu penso, pelo que eu sinto e pelo que eu expresso. Eu não sou o que sou por aquilo que é colocado e adornado sobre mim. Se a gente pensar nessa linguagem comportamental que ela traz agora, a gente pode trazer para a linguagem de hoje também. Muitos de nós, às vezes, estamos buscando coisas externas
para o que? Trazer uma identidade interna. Existe hoje na sociedade, num conceito cultural, uma busca, uma conquista louca por marcas, por joias, por bolsas de marca, roupa de marca. Então, o que isso expressa? Esses atributos precisam dizer quem eu sou, porque nada sou sem eles. Vá-se bem, às vezes, quando a gente trabalha com mulheres, quando a gente retira esses pertences, né, preciosos, caros, e são caros porque trabalham também para conquistar. Não é porque tem que isso diz a sua identidade. Mas já prestei atenção que às vezes se isso aparta das mulheres, se elas perdem todos esses atributos, essas bolsas, essas roupas, elas nada são. Por quê? Porque a identidade foi colocado em coisas e a identidade não foi colocado em inteligência, comportamento e pensamento. Esther, ela estava querendo dizer, não são as coisas que dizem quem eu sou, mas eu sou o que eu sou de inteligência, pensamento e comportamento. Muitos de nós, através dessa mensagem, tem que às vezes avaliar isso. Às vezes numa compra compulsiva, muitas compradoras compulsivas, né? Eu já vi gente destruir casamentos porque não dava a bolsa que queria, o marido não tinha dinheiro para comprar o carro que ela queria, umas coisas loucas assim, né? Por quê? Porque isso daí é uma construção de uma identidade invertida por falta de inteligência, de pensamento e de comportamento. Então, hoje existe uma corrida para que o meu externo diga quem eu sou, mas a igreja fiel, a mulher verdadeira, né, a mulher da identidade, é aquela aonde o interno diz quem é. Esther agora despoja de todas essas coisas para que o interno dela diga verdadeiramente quem ela é. Então vamos lá. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero e à sua casa real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais que todas as virgens. E ele pôs a coroa real em sua cabeça e a constituiu por rainha no lugar de Vasti. Sabe que eu aprendo, que eu acho mais lindo dessa história, que as conquistas elas são realizadas, elas são feitas, elas são alcançadas por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. As conquistas, elas são realizadas, alcançadas por aquilo que você expressa, pela sua inteligência, pelo seu comportamento e não por aquilo que você tem. Olha, aprenda isso assim no teu coração. Isso é um aprendizado de uma mulher nobre, de uma mulher conquistadora, aonde uma história foi colocada em homenagem ao nome dela. Ela é total protagonista dessa história? Não, Esther não é total protagonista dessa história, mas a história foi colocada em favor em nome dela, por honra que ela tá. Então, nós precisamos aprender conceitos, mulheres sérias, nobres, inteligentes, pensantes, de bom comportamento. Ela não entrega a sua identidade para que coisas construam. Ela coloca a sua identidade naquilo que ela possui. Isso daí é uma das maiores honras que nós podemos conquistar. A tua joia preciosa, o teu bem mais precioso, a tua marca mais preciosa está dentro do teu coração. Aquilo que você pendura fora não diz ao seu respeito, mas mesmo assim pode estar o quê? Trazendo uma linguagem que você não tem
sobre o seu respeito. Faz sentido isso? Estão entendendo isso? Então nós precisamos ter esse conceito tanto para nos moldar e para moldar outras mulheres também. Porque às vezes conceitos estão sendo jogados fora por uma busca louca do que de um adorno para construir identidade. E a gente pode estar libertando essas mulheres desse conceito. Então vamos lá. O rei amou o quê? Esther, dentre o quê? Todas as mulheres. Esther o quê? Venceu. Esther o quê? Vamos falar bem baixinho aí porque tá de madrugada. Esther venceu. Esther chegou até o final. Esther alcançou o patamar aonde Deus queria. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? A verdade ganha, a honra ganha, os princípios morais ganham, a verdade ganha, a graça ganha. Deus ganha qualquer negócio, Deus ganha qualquer missão. Eu e você vamos ganhar até o final, desde que nós entremos dentro do processo de missão. Agora, Esther, ela foi escolhida. A festa termina aí? De jeito nenhum. Por quê? O que é o conceito de missão? Aquilo que eu ganho é para que eu mude vidas de outras pessoas também. A graça que eu alcancei é para que eu entregue a graça para outras pessoas também. A minha missão não diz respeito somente a mim. A minha missão diz respeito à minha transformação e à transformação de outros que estão ao meu redor. A festa de Esther vai começar e vai começar com um lindo casamento. A coroa da igreja fiel vai ser colocada. A coroa da igreja do coração fiel vai ser agora colocada. A coroa da igreja fiel que não pensa em adornos, não pensa em vaidade, que o externo não mostra quem é, mas o interno é visto pela graça e pelo coração de Deus. Essa vai ser coroada. Esther agora é coroada e ela é honrada diante de todas aquelas mulheres e diante de todo aquele reinado. Isso significa que acabou? Não. Isso significa que é só um começo. Isso significa que agora ela vai se tornar a mulher mais feliz do mundo. Tudo depende dela. Mas significa que é agora um grande começo. Satanás levantou agora um homem chamado Ramã, mas Deus levantou agora uma mulher chamada Esther. Satanás levantou um homem agora com uma petição e Deus levantou agora uma mulher com uma outra petição. E por trás disso tudo vai existir um homem que vai chorar, clamar diante da porta do rei. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Satanás pode estar agora escrevendo a nossa destruição, mas Deus está agora escrevendo através dos anjos de Deus a nossa restauração. E nós vamos estar o quê? Chorando, clamando e bendizendo o nome dele na porta do rei. Esta é a história da tipologia da igreja, aonde o diabo levanta, aonde a igreja levanta, e nós choramos e clamamos como Mordecai na porta do rei. Finalizo essa mensagem de hoje. Volte para a porta do rei. Volte para a casa do rei. Volte de novo para a porta do rei, chorando, clamando, bendizendo, porque a tua petição ainda vai ser aceita. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos entrar no estudo das petições e nós vamos falar sobre editos e decretos reais. Amém? Então convido todos vocês agora para orar, principalmente aqueles que estão com petições nas mãos. Glória a Deus. Deus, nessa noite, nós engrandecemos o teu nome, o teu poderio e a tua graça.
Sabemos, Senhor, ó Deus, que a igreja fiel permanece. Sabemos, Senhor, ó Deus, que a igreja fiel é coroada. Sabemos, Senhor, ó Deus, que a igreja fiel dispensa os seus adornos porque ela sabe quem ela é. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora nesta noite como a igreja fiel. A igreja, Senhor, ó Deus, que se levanta com uma petição. Esta mulher foi levantada e muitas mulheres nesta noite, Deus, serão levantadas. Levantadas, Senhor, ó Deus, com um reino construído. Senhor, ó Deus, levantadas com um emocional, Senhor, ó Deus, reconstruído. Levantadas, Senhor, ó Deus, com uma honra e uma identidade construída. Deus, não é o que outro faz, Senhor, ó Deus, que abala uma mulher. Não é o comportamento do outro que desestrutura uma mulher. Não é os erros do outro, Senhor, ó Deus, que desestrutura, Senhor, ó Deus, uma mulher. Deus, assim também aprendemos. Não é, Senhor, ó Deus, os abalos externos que desestrutura a igreja fiel. Não é o comportamento do outro que desestrutura a igreja fiel. Não é, Senhor, ó Deus, as consequências ruins, os abalos, Senhor, ó Deus, as dores, Senhor, ó Deus, as confusões, Senhor, ó Deus, que abala a igreja fiel. A igreja fiel permanece e a igreja fiel é coroada. Os abalos pertencem agora ao outro reino, porque a igreja fiel, Senhor, ó Deus, ainda essa noite se levanta. Deus, em nome de Jesus, se existe decretos do diabo sendo levantados nessa noite, nós estamos, Senhor, ó Deus, levantando do lado dele a igreja fiel. Se, Senhor, ó Deus, o diabo levantou nessa noite decretos de morte, decretos de falência, decreto de desespero, decreto de suicídio, decreto de perseguição, decreto de roubo, decreto de derrota. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se Satanás está se levantando agora com estes decretos, nós entregamos agora, Senhor, ó Deus, os decretos da igreja fiel. O decreto da igreja fiel é Jesus Cristo. O decreto da igreja fiel, Senhor, ó Deus, é o poder dele que está sobre todo o poder e todo o domínio. Deus, nós nos colocamos agora sobre todo o poder e sobre todo o domínio. Tudo está, Senhor, ó Deus, debaixo dos nossos pés. Deus, nós declaramos agora, Senhor, ó Deus, como igreja fiel, nos posicionando coroadas, Senhor, ó Deus, diante de Ti. E, Senhor, ó Deus, o nosso povo volta ainda essa noite para a porta do Rei. Deus, é na porta do Rei que nós temos que entrar. É na porta do Rei, Senhor, ó Deus, que nós temos que permanecer. Quando nós estamos tristes, sem esperança, estamos perseguidos, estamos sendo humilhados, onde tudo se perdeu, onde a esperança se perdeu, Senhor, ó Deus, Mordecai se levantou. E se levantou para a porta do Rei. Deus, que muitos nessa noite venham se levantar e voltar para a porta do Rei. Na porta do Rei, Senhor, ó Deus, há um milagre, há esperança, e ela sempre abre para a igreja fiel, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Amanhã Satanás vai ser levantado, Ramã, mas a igreja verdadeira, ela vai ser levantada, Esther. O povo da igreja vai para a porta do Rei e a gente vai entender agora esse abalo espiritual que vai acontecer e a gente vai sair cheio de sabedoria sobre editos e decretos reais. Amém? Glória a Deus. Então, um grande beijo para vocês. E até amanhã, às 2h da manhã. Amanhã, papel e caneta, porque nós vamos fazer dito. Beijo, beijo, beijo para vocês.